Você sabia que a segurança do Lula e da Janja são diferentes? Sabia que ela não confia na segurança do Lula desde o começo do mandato? E muita gente achou que era implicância da Janja, mas o tempo passou e mostrou o quê? Que ela estava certíssima de não confiar no gabinete de segurança institucional. Por isso que quando ela tem compromisso sozinha, a segurança dela não é do GSI. A equipe toda continua sendo da Polícia Federal e ela não aceita que mudem isso. O Lula que não vai contrariar, né? Já a parte da segurança do Lula tem policiais federais também, mas a coordenação toda é dos militares do GSI. E essa gente já mostrou que não é nenhuma amostra de inteligência, né? Você viu as duas histórias dos e-mails do GSI? Então, se ajeita na cadeira aí, engaja comigo que eu te explico. Vamos nessa. Seguinte, virou manchete no Brasil inteiro que a CPMI do golpe descobriu e-mails perdidos pelos militares do antigo GSI do Bolsonaro. Quando terminou o mandato, eles saíram, apagaram tudo para não deixar rastro. Mas esqueceram de apagar da lixeira também. Resultado, 17 mil e-mails foram recuperados pela CPI, que começou a vasculhar tudo, né? Por causa disso, a imprensa também entrou no caso e começou a investigar. Descobriram o mais grave de tudo, que o Mauro Cid, o ajudante de ordens que era do Bolsonaro, e um outro militar que trabalhava com ele, estavam usando o e-mail funcional da presidência esse ano, em pleno mandato do Lula. Os caras que não trabalham mais no governo e são assim com o Bolsonaro, estavam recebendo informações secretíssimas do governo Lula, secretíssimas mesmo, do tipo os roteiros e os esquemas de segurança do presidente em 11 viagens, no Brasil e no exterior. Pensa bem, o esquema de segurança do Lula nas mãos dos maiores inimigos dele. O Osmar Crivellati continua sendo assessor do Bolsonaro até hoje e estava recebendo esses e-mails. Pois foi isso que aconteceu. A conta de e-mail do Mauro Cid só foi bloqueada em maio desse ano e do Osmar em junho. E quem que é o culpado disso tudo? Em primeira e última instância é o ministro-general Marcos Amaro, que é o chefe do GSI, e não trocou os militares que estavam lá desde o tempo do Bolsonaro. Gente que foi selecionada a dedo pelo catatal golpista lá, o general Heleno, sabe? Que não por acaso odeia o Lula com todas as forças. Olha o perigo que ele estava correndo. E aí, o que vai ser feito nesse caso? Primeiro parecia que o GSI ia passar o rodo geral. Anunciou que ia exonerar os militares que fizeram isso, que ia fazer, ia acontecer, mas logo depois voltou atrás. Ah, veja bem, parece que foi sem querer, eles esqueceram de tirar o nome do Mauro Cid e do Osmar da lista de transmissão, sabe? Resultado? A exoneração virou afastamento e sindicância. Isso não muda o fato de que o caso é gravíssimo e expõe a segurança do presidente do país. Se eu fosse o ministro, eu pediria demissão. Se eu fosse o Lula, eu demitiria o ministro. E se eu fosse a Janja, eu continuaria com a segurança da PF, viu? Ela que está certa, não dá para confiar mesmo. Você acha que dá?